Olá, boa noite. Hoje o ND vai falar sobre saúde bucal e eu converso com Wagner Nascimento, protesista. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite aos telespectadores. Obrigado Também pelo converso convite. com Luiz Carlos de Mesquita Cabral, presidente da ABOR-SP, Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial. Boa noite, doutor, seja bem-vindo. Boa noite, Roberta, boa noite a todos os telespectadores. Vamos falar de saúde bucal, então, vamos falar de sorriso aberto, sorriso limpo, boca saudável. É isso aí. Vamos. Dia Mundial da Saúde Ortodôntica. Está chegando, doutor? Sim, está chegando. Dia 15 de maio é o Dia Mundial da Saúde Ortodôntica. Na verdade, isso foi criado pela Federação Mundial de Ortodontistas, assim, como uma data para celebrar, né, a ortodontia, divulgar a importância da ortodontia na saúde bucal. Então, desde 2017, essa data, 15 de maio, foi escolhida como a data para a comemoração do Dia Mundial da Saúde Ortodôntica. Algum momento especial para ser o dia 15? Assim, isso foi definido pelo seguinte, a Federação Mundial de Ortodontistas, a WFO, ela foi criada em 15 de maio de 1995, na cidade de São Francisco, durante um congresso que foi o 4º Congresso Internacional de Ortodontia, né? Nós tivemos em 1926 o primeiro congresso em Nova York, depois tivemos 5 anos depois, em 31, o segundo congresso em Londres, e o terceiro congresso que iria ocorrer no Canadá ia ser em 37, 38, aí por vários motivos, um deles a morte do presidente do congresso, né, que seria o presidente do congresso. Depois já estávamos às vésperas da Segunda Guerra, então foi suspenso. Só se retomou esse congresso internacional, depois o terceiro, em 1976, se não me falha a memória, e aí o 4º congresso em 95, em São Francisco, quando foi então criada a Federação Mundial, né? E de lá para cá, sistematicamente... Não, e de lá para cá, a cada 5 anos ocorre o congresso, né? Então tivemos em 95, 2000, 2005, 2020 será no Japão e o 10º congresso será aqui no Rio de Janeiro, em 2025. Um evento muito importante para a nossa especialidade. Vocês já estão se preparando para esse evento, doutor? Como é que está? Desde já, né? Expectativa. Não, com certeza. Já temos preparativos, né? Assim, dentro da nossa associação, como a ABOR Nacional é que vai ser a entidade organizadora do Congresso do Rio de Janeiro, né? E a ABOR São Paulo, como é um estado importante dentro desse conglomerado, nós vamos fazer um evento em 2023, já uma prévia do Congresso Mundial em 2025. Então, a gente já estamos trabalhando, já pensando... se preparar, né? É isso aí. Agora, o doutor Wagner, ele é protesista, é isso? Isso. O que faz um protesista? Protesista é o especialista da odontologia, um cirurgião dentista que prepara a boca, trata as pessoas que têm perdas dentárias e reabilita essas pessoas para que elas possam voltar a ter função, saúde bucal, estética também. Então, a gente trabalha em pacientes que perderam dentes. Então, o trabalho de vocês é meio que um trabalho complementar, na verdade. Um acaba ajudando o outro. Sim. A gente tem alguns casos que a gente faz um intercâmbio, né? Porque é muito importante para o reabilitador, para o protesista, que os dentes remanescentes estejam em uma posição adequada, em condição adequada. Muitas vezes eles estão, por exemplo, com cárie, né, que a gente consegue restaurar, mas também estão numa posição que não é favorável para a conclusão do tratamento. Então, a ortodontia é essencial para que esses dentes estão voltando para uma posição mais fisiológica, a gente tenha um resultado melhor no final do tratamento. Agora, doutor Cabral, a gente está falando sobre a importância da ortodontia até para a saúde bucal, como o doutor Wagner acabou de falar. E um dos pontos aqui que a gente mencionou no início do programa é a questão da ortopedia facial. O que é essa ortopedia facial? Sim, sem dúvida. Veja, Roberta, os pacientes que estão em crescimento, nós temos como, de certa forma, intervir, né, ajudando, facilitando
direcionando o crescimento da face do paciente, né? É lógico que você não consegue mudar um padrão genético da água para o vinho, mas você pode criar condições favoráveis de maneira que o desenvolvimento dessa criança se dê no caminho certo, né? Você consegue, por exemplo, prever, doutor, uma criança de 8 ou 10 anos, se ela vai ter, de repente, aquela... Sem dúvida. Que a mandíbula vem para frente, ou uma Você- mordida cruzada. Você já vê um padrão facial nela, né, que indica essa tendência. O que a gente ainda não consegue é quantificar, né? Ter certeza do quanto ela vai crescer, qual o grau da deformidade que ela vai apresentar ao término do crescimento. Mas você já pode, sim, antever E aí existe um tipo buscar- de intervenção nesse sim, caso? exatamente, com a ortopedia facial. Sempre com uso de aparelho. Sempre com uso de aparelhos, ou móveis ou fixos, né? Mas sempre com uso de aparelhos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o senhor. Antigamente a gente usava, e eu quero falar, porque eu já usei isso, infelizmente, aquele freio de Aquele cavalo. aparelho Nossa, externo. aquilo é horrível. é. Existe ainda isso, doutor? Não, veja. Fala que avançou a medicina, por favor. Sim, a ortodontia avançou, criaram-se alternativas, mas ele ainda é um bom aparelho, tá? É utilizado Não, esse tipo é de aparelho? pouquíssimo utilizado, porque não tem nenhuma criança que Que queira usar é aquilo. impossível. Entendeu? Mas assim, a gente às vezes vê no consultório um caso que, poxa vida, seria o ideal. E às vezes tentamos, fala, você vai usar à noite, né? Quando todo mundo for dormir, ninguém... Depois, ninguém Não vai pra grande escola. parte. uma criança, né, um jovem de 9, 10 anos, geralmente não sai à noite, né, vai ficar em casa. Então, depois do jantar, coloca o aparelho, dorme com ele, já pode ser a quantidade de horas suficientes para você ter uma resposta. Mas realmente, como você disse, é pouco utilizado, né? A gente tem uma ideia assim, do avanço da tecnologia na questão da ortodontia há 20 anos atrás e agora? Dá para fazer um parâmetro? Sim, com certeza, né? Em todas as áreas você teve, né, desenvolvimento de técnicas, materiais, né? Assim, de 20 anos para cá, talvez a única coisa nova que tenha surgido no âmbito ortodôntico foi a utilização dos mini implantes, né? Que são, como o nome diz, pequenos implantes que são colocados onde você tem um ponto de apoio para exercer certas forças. Por exemplo, às vezes substituindo até um aparelho extrabucal, né? Então, Mas esse implante é um implante de quê? Ele é um implante, ele pode ser ou de titânio, como são os implantes Para repodente, Então né? tá. né, que o Dr. Wagner utiliza, ou podem ser de aço inox também, né? Mas é um implante que ele é temporário. Você coloca, utiliza como um ponto de apoio, como eu falei. Movimenta os dentes. Movimenta os dentes e depois você remove, né? E isso também ajuda bastante no tratamento de adultos, né? Ah, sim, principalmente. Eu acho que isso o aparecimento dos mini implantes mudou drasticamente a forma como a gente encara o tratamento ortodôntico de adultos. Eu não sou ortodontista, mas eu acompanho porque os meus pacientes fazem ortodontia. E tinha algumas movimentações que a gente achava que não eram possíveis fazer antes do aparecimento dos mini implantes e que depois a gente percebeu que sim, eram possíveis. E eu vejo que os maiores favorecidos foram os adultos, né? E pelo menos para a reabilitação oral, sem dúvida. Com certeza. Até porque a criança, né, o jovem, o adolescente, às vezes não tem tanta necessidade desse recurso, né? Os mais velhos, sim. E os mais velhos, sim. Então, Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre saúde bucal. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é saúde bucal. Eu converso com o Dr. Wagner Nascimento, protesista, e com o Dr. Luiz Carlos de Mesquita Cabral, presidente da ABOR de São Paulo. A gente estava falando no bloco anterior sobre as novidades na ortodontia e eu gostaria de saber agora na questão dos implantes. O que a gente tem de novidade acontecendo?
Quando a gente fala de implante dentário, o implante, na verdade, ele é um substituto da raiz do dente. Então, quando uma pessoa perde um dente, né, perde a coroa, que é o que a gente enxerga, que fica para fora da gengiva e perde a raiz, a melhor forma de substituir esse dente é instalando um implante. Só que o implante, ele é um pino, normalmente de titânio, que fica dentro da gengiva. E o que a gente quer, na verdade, não é só aquele pino, a gente quer também a coroa do dente. Então, para se reabilitar, ou para a gente devolver o elemento dentário para o paciente, a gente tem que colocar o implante e depois fazer o que a gente chama de uma prótese sobre esse implante. Os implantes eles vêm sendo desenvolvidos já há algum tempo. E a superfície dos implantes, o sistema dos implantes também tem evoluído bastante. Porém, a grande novidade dos últimos anos é uma forma que existe hoje de se colocar o implante na posição mais adequada em relação aos dentes vizinhos e ao dente que a gente quer no final, de uma forma segura e previsível. Então, começou-se com a tomografia computadorizada volumétrica, que nos deu a condição de enxergar o paciente em 3 dimensões, ou pelo menos a parte de tecidos duros, né, o osso e dente. E agora, com o surgimento dos scanners intraorais, a gente consegue também colocar informação de tecidos moles, de posicionamento do dente e também da posição da gengiva da pessoa. Então, a gente sobrepõe essas duas coisas e consegue planejar no ambiente virtual a cirurgia de instalação do implante e colocá-lo na melhor posição que eu vou querer para o dente no final. Porque quando a gente instala o implante e a posição não fica muito adequada, isso acaba refletindo negativamente na qualidade do dente, na posição e também na questão estética. Mas eu consigo, um dente que foi submetido a implante, um dente implantado, ele pode depois ser mexido na parte ortodôntica ou ele não tem movimentação, não, o implante ele não se move. E se ele for colocado de uma forma errada, atrapalha todo o então, trabalho. Essa é uma questão importante. A gente fala muito sobre isso, né, o Cabral, porque o implante, depois que ele está instalado e tem uma coroa sobre ele, ainda que seja um provisório, um dente temporário, ele ajuda muito na mecânica ortodôntica. Só que ele já tem que ser planejado na posição final. Se a gente instala um implante e depois o paciente é submetido a um tratamento ortodôntico, a gente corre um risco muito grande dele ficar numa posição errada ao final do tratamento. Então, o que a gente tem feito, que é realmente um grande avanço, é o planejamento do tratamento ortodôntico. Então, a gente consegue visualizar como vai ficar ao final e a gente já instala o implante numa posição adequada ao final do tratamento. Pensando no final do tratamento. Né? E aí o ortodontista consegue, então, utilizar esse implante como uma ancoragem, né? Como um suporte e fazer a movimentação que tinha sido planejada anteriormente. Ele não precisamos nem dos mini implantes, porque o próprio implante que foi colocado já nos serve como ancoragem. É o que vocês chamam de planejamento reverso? Planejamento reverso. A gente planeja o final. Agora, encaixa, a importância da pessoa ter bons profissionais e profissionais que conversem entre si, né? Senão é uma bagunça na boca da pessoa. A interdisciplinaridade é muito importante, voltou a ser muito importante, né? Ou talvez nunca tenha deixado de ser. Mas agora eu acho que, não só na odontologia, né, em todas as áreas, a relação dos cirurgiões dentistas com fisioterapeutas, com médicos, isso voltou a ganhar muita força ultimamente. A gente sempre ouve falar que a saúde começa pela boca, né? E algumas doenças, assim, doenças cardíacas, às vezes têm o início, pode ter o início pela boca. Isso é verdade ou mito, doutor? Não, isso é verdade, né? Tanto que é importante. Hoje em dia, a própria medicina já reconhece isso e recomenda tratamentos dentários prévios a cirurgias cardíacas, ou como profilaxia, né? Sim, preventiva nos pacientes. Tem sido cada vez mais comum nós recebermos pacientes com recomendação médica de uma profilaxia, né? Um tratamento, promoção de saúde bucal, visando uma segurança na cirurgia. O que pode fazer, a gente estava falando sobre prótese, né? O que pode fazer as pessoas perderem os dentes? Eu sei, imagino que N fatores, mas... O trauma, eu acho que é um fator importante, né? Bater em algum lugar, né? Mas principalmente a doença periodontal, que começa ou se inicia com a formação do biofilme, que é a placa bacteriana. Com o passar do tempo, esse biofilme ele vai ficando mineralizado e ele vai, de certa forma, ele vai minando
a estrutura que segura o dente, que é o osso. Então, a gente fala assim, ele vai como comendo o osso do dente. Não é bem assim, mas acho que fica mais fácil de entender. E com essa estrutura abalada, o dente vai tendo mobilidade e chega até o ponto de ter que ser Pode extraído. ser um dente saudável, mas que de repente fica mole. Sim. Então a gente não um dente íntegro, né? Um dente que não tem cárie, que não tem nenhum tipo de fratura nem trinca, mas ele fica mole e acaba se perdendo. Em quanto tempo isso pode acontecer? Olha, meses. Meses? Meses. E é genético, não? Não. Depende muito de paciente, de pessoa para pessoa, né? O fator mais importante, na verdade, é a qualidade de técnica de higienização, a informação. Então, tem pessoas que levam anos para acontecer e outras nem tanto, né? Tem tipos, né, gengivais que favorecem, facilitam um pouco. Sim. Então, aí teria uma pequena parcela genética, mas o principal é a higienização, com certeza. Não importa qual é a carga genética. Sim. Se a pessoa consegue controlar o biofilme e placa bacteriana, ela não vai ter problema. Está isento, né? A gente está falando de limpeza na questão da perda de dentes, mas na questão da parte ortodôntica também é de extrema importância, né, doutor? Com certeza, né? Como você sabe, o aparelho ortodôntico ele dificulta a higienização, né? Então a gente tem que ter um cuidado redobrado, muitas vezes com o emprego de alguns dispositivos, né? Escovas unitufo, né? Que são mais específicas. Nós tínhamos comentado, né, para usar o fio dental, você talvez usar um passa-fio, né? Tem que ter bastante paciência, na verdade, né? Conscientização verdade, e paciência. Isso nem sempre é fácil, né? Mas é importante, é muito importante isso. Qual a importância do fio dental? É possível ter uma boa higienização sem utilizar o fio dental? Olha, você pode ter uma boa, mas uma ótima não, né? Eu acho que o fio dental acaba sendo imprescindível, né? Não dá para viver sem ele. Não dá para viver sem. A menos que você visite seu dentista de 2 em 2 meses. Mas talvez nem assim. Mas você não precisamos, né? Tem pacientes que, mas eu tenho que usar o fio dental após cada refeição. Não, também não é assim, né? Talvez você utilizar uma vez por dia. A melhor escovação à noite. Se tiver que usar uma vez no dia o fio dental, qual é o melhor horário? Antes de dormir. Sim. Até porque durante o sono, né, no período do noturno, você tem uma diminuição do fluxo de saliva. Então, você tem uma série de quesitos aí que podem interromper. A melhor higienização tem que ser antes de dormir. Claro que a gente tem que cuidar durante o dia, mas antes de dormir é como... Se tiver que caprichar, é a faxina, na última faxina. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre saúde bucal. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é saúde bucal. Eu converso com o Dr. Wagner Nascimento, protesista, e com o Dr. Luiz Carlos de Mesquita Cabral, presidente da ABORT de São Paulo. A gente está falando sobre a questão da saúde bucal, da limpeza. Eu gostaria de voltar agora um pouquinho na questão do aparelho, doutor. Como saber a hora certa de usar aparelho? Tem aquela fase da criança que é uma loucura, né? A troca de dentes, fica um terror a boca e a mãe já leva para a criança colocar o aparelho. Mas tem idade certa? Então, veja, a recomendação da Associação Brasileira é que você, a partir dos 5 anos, faça uma consulta, né? Geralmente, os tratamentos não vão se iniciar nessa fase, né? Mas alguns problemas merecem atenção já precoce, nesse final da dentição decídua, que a gente chama, né? Início da dentição mista, quer dizer, quando você tem dentes de leite e dentes permanentes, né? Já, né? Então, a recomendação é essa, por volta de 5 anos, uma primeira avaliação. Normalmente, os tratamentos vão se iniciar ou nessa fase que você comentou, quando já está aquela bagunça ali, né? Uma fase final da dentição mista, né? Ou quase com a dentição, então, permanente completa, né? Claro, doutor, que cada caso é um caso, mas existe mais ou menos um período? Quanto tempo hoje se leva, em média, um tratamento ortodôntico? Em média, a gente pode dizer que são 2 anos, né? A partir daí, realmente, você pode ter um período maior ou menor também, né? Ou você pode ter um tratamento em 2 fases. Às vezes, uma fase nesse período de dentição mista, uma interceptação que a gente fala, né, onde você vai minimizar problemas futuros, e uma fase depois, uma segunda fase de tratamento, já com a dentição permanente completa.
né? E existem alguns exames clínicos que esses pacientes devem fazer antes de colocar o aparelho? Ah, sem dúvida. Bom, primeiramente, estar com a dentição saudável, a gengiva, o periodonto, né? Sem cárie nos dentes. E a partir daí você vai requisitar os exames. Normalmente, para nós, ortodontistas, uma radiografia panorâmica, né? Onde aparecem todos os dentes. Uma radiografia da face lateral, onde a gente vai poder diagnosticar esses problemas de crescimento. E também um molde, né? Um modelo dos dentes. Agora, nessa radiografia panorâmica, por exemplo, se faz uma foto de uma criança, adolescente, se percebe que ela não tem um dente permanente. Aí se procura um implantodontista ou não? Tenta-se reorganizar os dentes com aqueles que ela tem? Na verdade, aí vai ser uma decisão do profissional, né? Dependendo do caso. Uma decisão da família, às vezes, né? Porque é o que a gente comenta. No caso, isso acontece com uma frequência até grande, né? Quando ocorre, os pais, nossa, mas ele não tem um dente? Não, isso ocorre com aproximadamente 3 a 4% dos pacientes. Então, se você for ver, em cada 100 pessoas são 4, 5 que não têm algum dente, né? Então, dependendo do caso, se você tem falta de espaço, você pode até ter a necessidade de extração de dentes no tratamento, que ainda é uma realidade, né? As pessoas acham, hoje não se extrai mais dentes. Não tanto quanto antigamente, Não tanto quanto antigamente, sem dúvida, né? As técnicas mudaram, o diagnóstico é diferente, mas tem casos que necessitam extração. Então, assim, o paciente já tem a ausência, a genesia de um dente, vamos extrair outro, né? Vamos aproveitar isso. Agora, antigamente, as pessoas procuravam mais o aparelho na questão da infância, adolescência. Hoje mudou bastante isso, né, doutor Wagner? Tem adultos procurando? Tem? O meu caso, né? Um sorriso aí metálico, quase metálico. Eu procurei depois dos 40, então eu estou aí um pouquinho depois dos 40. Por que você né? procurou depois dos Eu procurei 40? porque eu tinha um dente muito mal posicionado, que me atrapalhava, tanto do ponto de vista estético quanto funcional. Eu tinha um contato prematuro, que a gente fala. Então, esse dente ele estava mal posicionado e quando eu fechava a boca, ele batia antes dos outros. Então, foi uma mistura de uma questão estética e funcional. Óbvio que eu já sabia desse problema já há muitos anos, né? Mas o tempo vai passando, a gente vai deixando. Eu resolvi Tomou procurar coragem agora? 2 anos atrás. Então tá, muito obrigada pela participação de vocês. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas sucesso aí nesse trabalho, deixar o sorriso de todo mundo bem bonito, né? Obrigado, Roberta. Obrigado, eu que agradeço. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.